E aí, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto A Casa do Juiz, do Bram Stoker, saído dessa edição aqui, Contos Estranhos, que foi lançado aqui no Brasil pela Nova Fronteira. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esse conto funesto aqui, esse conto sinistro, esse conto macabro aqui, A Casa do Juiz, do Bram Stoker. Então, aí, se engana quem pensa que Bram Stoker só escreveu Drácula. Gente, o cara escreveu muita coisa boa, viu? E temos aí como prova, então, A Casa do Juiz, que é um baita conto de terror. Nós vamos ter aqui, então, o nosso protagonista, que ele é um estudioso, ele está estudando, e ele, para poder estudar, então ele precisa de isolamento, ele precisa de silêncio, ele precisa de um lugar calmo e tranquilo para poder imergir mesmo nos seus estudos e se preparar, porque ele está fazendo uma espécie de faculdade. E acontece então que ele vai parar então nessa tal casa do juiz. Essa casa, ele por si só pesquisa um lugar para poder e estudar. Ele vai e encontra essa tal casa que fica numa cidadezinha, num vilarejo muito distante, e tem essa casa que é bem vazia, bem velha, bem abandonada mesmo. Ninguém mora ali, ninguém quer nada ali, e o locatário tá totalmente assim ansioso para poder alugar aquela casa, porque ninguém quer alugar, e corre pela vizinhança, pelo vilarejozinho ali, que a casa é maligna, que a casa é terrível. Tanto é que ela é chamada de A Casa do Juiz. Por quê? Porque antigamente, há muito tempo atrás, coisa de 100 anos atrás, morava nessa casa um juiz. E esse juiz, ele era muito severo. Ele aplicava penas de morte, assim, no pessoal, assim, sem dó nem piedade. Ele era ruim mesmo, o cabra era ruim. E acontece que ele, toda vez que ele ia aplicar essa pena de morte, ele puxava um sino que tem na casa dele, um sino gigantesco, que tem a corda descendo no quarto dele. Ele puxava essa corda desse sino para a vizinhança inteirinha saber que vai ter uma execução. E esse era o modo operantes desse juiz, que sempre aplicava penas de morte terrível para os seus condenados. E acontece que o nosso protagonista resolve ir para essa casa, mesmo com todo mundo da vizinhança falando que a casa é maldita, que a casa é mal assombrada, que a casa não é um bom lugar e tudo mais. Ele vai para lá. E não é que as coisas vão ficando feias, que a coisa vai ficar preta. Primeiro ele começa a escutar barulho de rato. Muitos ratos pelas paredes, muitos ratos correndo pelo chão, muito rato para todo quanto é canto. E o mais esquisito, sempre aparece um ratão gordo, muito grande, com um olhar ameaçador, sentado na poltrona que fica do lado da corda do sino do juiz. Esse rato fica lá olhando para ele com a cara terrível. E esse rato sempre encarando ele a cada noite. E a história vai seguindo a partir daí. Eu paro de contar aqui, porque, gente, esse rato, essa casa, esse sino, povo, ó, a história é muito boa. Bram Stoker tem uma escrita muito simples, é uma escrita bem rápida de ler, é uma escrita que não tem muita firula, que não tem muita palavra difícil, que não tem nada que vai comprometer um leitor que não é acostumado a ler clássicos. Então você vai conseguir ler as histórias do Bram Stoker facilmente. Ainda mais aqui, que é uma narrativa linear, que é uma narrativa simples, sabe? Não é epistolar igual foi em Drácula. Não, aqui é um conto de narrativa simples. Então você vai ler isso aqui de ponta a ponta, rapidinho. O final é arrebatador. Você fica de boca aberta com esse final aqui. E, gente, olha, é um conto muito bom e eu indico demais, viu? Vale muito a pena. E já venho convidar vocês para amanhã virem aqui no canal, que a gente vai conversar sobre um conto desse livro aqui. O livro se chama O Grande Livro das Histórias de Fantasmas. E nós vamos conversar sobre o conto. Cadê o nome do conto?
A História da Velha Babá, da Elizabeth Gaskell. Então amanhã a gente vai conversar sobre esse conto que eu já li, eu adorei. Então amanhã a gente conversa. Então convido todo mundo aqui para o canal amanhã, tá certo, pessoal? Tchau, tchau para vocês.